Sim, meu Pai. Em nome dessas pessoas, meu Pai. Sim, meu Deus. Que está aqui perto, que esteja em nome. Sim, Pai, Que esteja na cadeia. Que esteja dentro do hospital. Sim, meu Deus. Senhor da glória. Sim. Pai amado, querido Deus. Eu creio na Tua palavra. Eu creio no Espírito Santo, Senhor. Eu creio nas Tuas mãos fortes, as Tuas mãos poderosas. Sim, meu Deus. Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia. Vai tocando em cada coração, em cada vida, em cada pessoa, meu Pai. Oh, Senhor, levanta aquele que está caído, Senhor. Sim, meu Deus. Reforça com Teu poder, com Tua graça. Sim, Pai. Aquele casal que está em briga. Aquele casal que tem contenda. Aquele jovem, aquela jovem, meu Pai. Oh, Deus, coração, Pai amado. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Sim, Deus, Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai poderoso. Sim, meu Deus. Deus, nesta noite gloriosa. Sim, meu Deus. Vai operando em cada coração, em cada vida. Aleluia, Pai. Todos os vizinhos dessa casa, meu Pai. Ao que mora à direita, ao que mora à esquerda, Senhor. Oh, meu Deus, vai quebrando toda a caída do inferno. Vai jogando por terra, meu Pai, todo espírito do engano, da idolatria, da droga, da cachaça, do cigarro, do vício, da cegueira. Oh, Deus de poder, Deus de santidade. Deus de Elias, Deus de Jacó, Deus de Zezué, Deus de Joana, tua mão é forte, tua mão santa, tua mão é poderosa, meu Pai. Oh, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia. Abençoa todo o nosso familiar, meu Pai. Toque em cada coração, em cada vida, meu Pai. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Então vamos receber aqui o consagrado nome de Deus com as palmas bem felizes para Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Pode sentar por um instante? Amém. Nós estamos aqui, a presença de Deus já tem sido sentida, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Já tivemos palavra. E hoje eu pesquisei uma palavra para nós conhecermos mais sobre Deus. Vamos ver se acompanha meu raciocínio. Quando vocês estão procurando emprego, por exemplo, quando nós estamos procurando emprego, eu já passei muito por isso. Você faz um documento para você se apresentar e você entregar nas empresas. Qual é o nome desse documento? Um currículo, isso. Hoje nós vamos falar sobre o currículo de Deus. Quem é Deus? Através da palavra nós vamos ver os nomes dele, nós vamos ver as qualificações profissionais dele e depois ele vai fazer um convite para ser o nosso Deus. Quando nós temos um currículo, nós temos esse objetivo de entregar em cada empresa para que a empresa analise o nosso currículo e assim nos chame. Então Deus, ele quer ser o nosso Salvador. E para isso hoje ele vai se apresentar para nós através da sua palavra. Amém? Vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43. Louvado seja Deus. E versículo de número 13. Isaías 43, 13. Eu tive que pegar umas 3 mensagens minhas ali, porque tem um pouco dessa mensagem em cada uma delas. Então hoje nós vamos saber quem é Deus, o currículo de Deus, os seus nomes, os seus objetivos, as suas qualificações, a sua formação, as suas experiências. Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Amém? Vamos orar para o Senhor falar conosco esta noite? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Pai. Nós queremos pedir, segundo a Tua misericórdia, que o Senhor possa nos ensinar, que nós possamos meditar na Tua palavra, que nós possamos conhecer a Ti, ó Deus. Fala conosco mais uma vez pela Tua grande misericórdia. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus e aplauda o Senhor bem forte. Então, quando você faz um currículo, né, a primeira coisa que você coloca no título, os currículos que eu sempre usei foi o currículo vitae. E é algo que parece que ia ser engraçado. Você entrega 200 currículos, ninguém te chama. O dia que você começa a trabalhar numa empresa, a Apple te chama para você trabalhar lá. É assim ou não é? Então a primeira coisa no currículo, o primeiro item seria o nome. Então no meu caso seria Johnny William Limas. Mas se Deus fizer com você um currículo e fosse entregar para nós, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, o aramaico, o hebraico e o grego. E você vai encontrar vários nomes de Deus, conforme a ocasião. Por exemplo, você vai encontrar lá em Gênesis, o nome Elohim significa Deus poderoso Criador.
Nós sabemos que o Deus que nós servimos foi o Deus que fez todas as coisas. É diferente, por exemplo, do hinduísmo. No hinduísmo eles creem que Brahma foi o Deus criador, enquanto Ganesh, cada Deus tem a sua atribuição. O Deus que nós servimos é diferente. O nosso Deus, ele criou todas as coisas sozinhas. Deus nunca precisou de ajuda e nem precisará de ajuda. Se você chega numa grande companhia, você vai ver uma sala escrito secretárias. As secretárias estão lá para ajudar aquela pessoa. O nosso Deus, pelo contrário, Deus não precisa de secretária, Deus não precisa de ajuda. Ele é o Todo-Poderoso. Deus fez tudo pelo seu poder. Você vai encontrar o nome El Roi, significa, ou El Roá também, Deus que me vê. Esse nome foi atribuído quando Ismael estava no deserto e ele começou a chorar. Então Deus se revelou como esse Deus El Roá, o Deus que vê. Deus está sempre nos vendo, não importa aonde nós estejamos. E uma coisa que nós temos uma concepção errada, nós achamos que quando estamos na prova ou numa angústia, Deus não está olhando para nós, quando na verdade o momento que Deus mais está próximo de nós é quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos na angústia ou quando nós estamos passando pelos desertos da vida. É o momento que Deus mais está próximo de nós. Então a nossa oração não deve ser para que o Senhor olhe para nós. A nossa oração deve ser para que nós percebamos que Ele já está nos olhando, que Ele já está ao nosso lado. Deus sempre está conosco, nós é que muitas vezes não percebemos, mas o Senhor nunca nos abandona. Você vai ver na Bíblia o chamado El Olam. Deus se revela com esse nome. El Olam em hebraico significa o Deus eterno. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Você vai ver na Bíblia hoje Yahvé Rafá, o Senhor que nos cura. Yahvé Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Esh Okilá, o fogo consumidor. El Canã, o Deus zeloso. Yahvé Shalom, que é o Senhor é a nossa paz. O Jeová Tsabaote, o Senhor dos exércitos. Na Bíblia você vai encontrar também esses nomes. Yahvé Tsuri, o Senhor é a minha rocha. El Roi, o Senhor é meu pastor. El Chai, o Deus vivo. Yahvé Tzikeinu, o Senhor que é a nossa justiça. El Elion, o Deus altíssimo. Yahvé Mekadesh, que é o Senhor que nos santifica. Aleluia. Como o irmão estava dizendo, esse é o Deus que já não se ouve mais pregar sobre ele. Porque hoje em dia nós ouvimos falar sobre Yahvé Jireh, o Deus que veio prover, o Deus da providência. Mas não ouvimos mais falar sobre esse Yahvé Mekadesh, que é o Deus que nos santifica. O propósito do Senhor Jesus é nos santificar. Charles Spurgeon dizia essa frase, que o Senhor Jesus não leva ninguém para o céu sem antes santificar aqui na terra. Então o Deus da santificação, o Deus da santidade precisa ser pregado. E quando Deus vai se revelar para nós, quando Deus vai entregar o nosso currículo, não vai estar escrito somente isso: eu quero mudar a sua vida, eu quero te dar bens materiais, eu quero te dar prosperidade, que não é errado o crente ser próspero. Está escrito em João 10:10 que Deus ele veio para dar vida e vida e abundância. O errado é nós buscarmos em primeiro lugar as coisas aqui da terra e esperar que as demais coisas sejam acrescentadas. Deus ensina ao contrário. Em Mateus 6:33 está escrito: nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescenta. Aleluia. Então Deus, quando vai entregar o currículo para nós, o seu currículo para nós, Deus vai falar: mas eu quero te santificar. Porque o que faz nós sermos cristãos, o que faz nós sermos seguidores de Jesus, a diferença entre apóstolo é essa: o seguidor de Jesus, ele só segue a Jesus quando Deus está dando bênçãos. Você vai ver que Jesus, quando dava bênçãos, quando multiplicava alguma coisa, tinha 5, 10 mil, tinha multidões. Mas quando Jesus foi para ser crucificado, só tinha os apóstolos. E no momento da crucificação, até os apóstolos deixaram de seguir a Jesus. Então a diferença entre ser discípulo e ser seguidor de Jesus: o seguidor só segue quando tem bênção, e o discípulo ele segue a todo momento. Aleluia. Deus nos convida não para sermos seguidores somente, mas sim para sermos apóstolos, estarmos com Jesus a todo momento, a todas as circunstâncias, a todo instante. Nós temos que ser apóstolos de Jesus Cristo. Vamos lá, se você for fazer um currículo, depois disso vai vir a sua data de nascimento. A minha, por exemplo, foi dia 27 de agosto de 1993. Completei 23 anos no dia de sábado. Mas se você fosse ler o currículo de Deus, qual a sua data de nascimento? Eu encontrei na Bíblia. Está escrito em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. E lá em Apocalipse 22:13 está escrito: eu sou o princípio, o meio e o fim. Ou seja, Deus é eterno. Deus não foi criado. Deus ele é o Criador. Deus nunca passou a existir. Deus sempre existiu. Deus então sabe todas as coisas.
No aeroporto de Panamá existe essa frase, está escrito dessa maneira: você é a soma das suas experiências. E isso é verdade. Se você vai ver um grande pregador de hoje em dia, você vai ver que ele já teve muitas experiências. E isso torna ele um grande pregador. As experiências que ele teve com Deus, as experiências que ele teve na vida, os livros que ele leu, os estudos da Bíblia que ele já fez. Isso vai formar a personalidade dele. Então imagine Deus que é eterno. O tanto de experiência, Deus ele conhece todas as coisas. Então porque nós que nascemos ontem, muitas vezes queremos ensinar Deus para trabalhar. Porque nós que nascemos ontem, muitas vezes queremos mostrar para Deus como é o certo, qual é o correto. Quando Deus, na verdade, não precisa de ajuda. Deus precisa de confiança. Que nós possamos confiar em Deus. E saber que se entregamos alguma coisa nas mãos dEle, Ele sabe como fazer, sabe como resolver. E no momento certo nós vamos ter a nossa vitória. Porque fiel é Deus que nos prometeu. E a Bíblia diz que Ele nunca falhou, nem nunca falhará. Nós queremos somente confiar em Deus. Deus, Ele é um ser eterno. Se eu fosse fazer o meu currículo, eu iria colocar o meu contato. Meu contato, eu nem sei qual que é, porque roubaram meu celular, comprei esse celular faz pouco tempo. Mas eu colocaria o meu contato, para que se o dono da empresa quisesse entrar em contato comigo, ele iria ligar naquele número ou enviar um e-mail no meu e-mail, para que eu entrasse em contato com ele, para que eu viesse olhar para ele, para que ele chamasse a minha atenção. Deus, através da sua palavra, ele também nos ensina qual é o contato. Como nós devemos fazer para entrar em contato com Ele? Está escrito em Mateus 6,6. Você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, você dobra os seus joelhos e aí você entra em contato com Deus. O contato com Deus é esse. As coisas podem mudar, a tecnologia pode mudar, mas a maneira de entrar em contato com Deus não muda. É dobrando os joelhos, elevando os olhos para o monte, que é de onde vem o nosso socorro. Para entrar em contato com Deus é simples, é oração. Não tem outro meio, é somente a oração. A oração é isso que faz a vontade de Deus ser implantada no nosso coração. A oração nos leva a lugares que jamais os nossos pés poderiam levar. Através da oração nós vamos conhecer a Deus. Ontem numa vigília eu preguei sobre isso. Ontem não, sábado, eu preguei numa vigília sobre isso. Os 5 níveis de intimidade com Deus. E a pessoa que mais teve intimidade com Deus da Bíblia foi um homem chamado Moisés. O único que falava face a face com Deus. Assim como um amigo fala com o seu amigo. E o segredo de Moisés era a sua vida de oração. Moisés, ele adorava lá no tabernáculo, ele orava no tabernáculo, mas a Bíblia diz que ele retirava também do povo. Ele saía do meio do povo, ficava todo mundo lá vendo, ele ia ter um particular com Deus. Aqueles que quiserem ter contato com Deus terão que ter um particular com Ele. Terão que ter, não importa a correria do dia, nós temos que tirar um tempo para orar a Deus. Não importa o quanto você trabalhe, tem que ter um tempo que você diz, esse tempo é de Deus. Os grandes pregadores, como nosso irmão citou, Jonathan Edwards, eu já li o livro Heróis da Fé algumas vezes, e lá fala sobre a vida de oração desse homem. Esse homem ele tinha 10 filhos para criar. E mesmo diante desse filho, dessa família, dessa correria, ele separava 8 horas por dia para somente buscar a Deus. Ele pregou o famoso sermão, Pecadores Arrependidos na Mão de um Deus Irado. Ele pregou esse sermão na Nova Inglaterra. 3 dias antes de ele pregar, ele se trancou no seu quarto e começou a orar e jejuar. Ele não comeu, ele não bebeu, ele só ficou orando, pedindo a Deus que desse a ele a Nova Inglaterra. E a história diz que quando esse homem assumiu o altar, as pessoas começaram a rir dele, porque ele era um homem cerca de 2 metros de altura e muito magro por conta do jejum. Mas quando esse homem começou a ler, Jonathan Edwards tinha um problema de visão. Então ele aproximou o seu sermão, naquele tempo eles liam o sermão. E quando ele começou a ler o sermão, caiu um temor tão grande no público que as pessoas se seguravam nos pilares da igreja, achando que o inferno iria abrir a boca, elas caíam vivas para o inferno. Por 3 dias a cidade parou, as pessoas tinham medo de sair na rua. Todos os prostíbulos fecharam. Você pode ler o reavivamento desse sermão, os pecadores arrependidos na mão de um Deus irado. Porque Jonathan Edwards ele tinha um contato com Deus. E para ter o contato com Deus é através da oração. Deus ele não se limita, somos nós quem limitamos a Deus. E Deus ele vai se revelar conforme nós o buscarmos. Então que nós possamos através da oração buscar a Deus. Vamos lá, se eu fosse fazer um currículo, eu iria escrever o meu objetivo. Está lá, qual o seu objetivo? Trabalhar como secretário, no depósito. O que você quer fazer na empresa? E Deus, quando entrega o seu currículo para nós, Deus vai estar escrito assim, dar a salvação. Mas irmão, não posso buscar a Deus pela prosperidade.
Existe uma diferença entre os adoradores e os verdadeiros adoradores. Em João 4:23 está escrito que Deus, Ele busca os verdadeiros adoradores. A diferença de um verdadeiro adorador para somente um adorador é que o adorador busca a Deus pelas coisas que Ele dá. O verdadeiro busca a Deus por aquilo que Ele é. Deus, Ele é o Salvador. E o verdadeiro adorador busca a Deus sabendo disso. As demais coisas, se Deus acrescentar, louvado seja o nome do Senhor. E se Deus não acrescentar, não é obrigação dele. Deus não vai prosperar todas as pessoas nessa terra. Prova disso está o mendigo que foi salvo. O mendigo Lázaro, você vai ler em Lucas. Esse mendigo morreu com as suas doenças. Porque muitas vezes nós pregamos que Deus vai curar todo mundo. Deus, Ele não cura todo mundo. Deus não vai curar todas as pessoas, mas aquilo que Deus prometeu na sua palavra, salvação, isso Ele dá. Aleluia. Se nós buscarmos a salvação, salvação é uma palavra que veio do grego soteria, significa livramento. Por que livramento? Porque todos nós já estávamos condenados ao inferno, e somente o sangue de Jesus pode nos livrar disso. Nós não somos salvos pelas obras. Antigamente a Igreja Católica Romana cria nisso, que o homem era salvo pelas suas obras, até que Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. No livro Heróis da Fé diz dele. Martinho Lutero foi um homem que escreveu as 95 teses, apregou sobre a porta da Igreja Católica, dizendo que o homem não é salvo pelas obras, ele é salvo pela graça. Isso mudou esse terno, eu tive que pagar um preço para usar ele. Para eu ler essa Bíblia, ter essa Bíblia, eu tive que pagar um preço para ter ela. E para entrar no céu é necessário pagar um preço. Mas nós estamos tranquilos porque o preço já foi pago. O sangue de Jesus. Diz em 1 Pedro 1,18: nós não fomos comprados nem por prata e nem por ouro, mas sim pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus é mais precioso do que a prata. Então por que nós estamos valorizando as coisas terrenas? O sangue de Jesus é mais precioso do que o ouro. Então por que nós estamos valorizando cargos terrenos? Nós temos que saber disso. O maior milagre já aconteceu. É a salvação que está disposta a todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia. Jesus, Ele não quer ser somente o nosso Salvador. Jesus quer ser o nosso Senhor. O grande problema do cristianismo atual é que as pessoas aceitam Jesus como Salvador, mas não como Senhor delas. Senhor é uma palavra que tem origem no grego, Kyrios. Significa, no tempo bíblico, um escravo. O seu senhor, ele tinha todo o direito sobre a vida do escravo. Então, a partir do momento que eu era escravo, o meu senhor, que no grego Kyrios é a mesma palavra usada para Jesus, esse senhor, ele teria todo o direito sobre a minha vida. Então, eu não tinha mais a minha vida pertencia a ele. Eu iria ir ou vir dependendo se o meu senhor quisesse. Eu iria fazer ou não fazer dependendo do desejo do meu Senhor. Jesus, Ele quer ser não somente o nosso Salvador. Jesus quer ser o nosso Senhor para ter esse direito sobre a nossa vida. Para falar quando é o momento de nós irmos, quando é o momento de nós voltarmos, quando nós devemos falar, quando nós devemos calar. Só terão essa intimidade com Deus aqueles que aceitaram Jesus como Senhor também. Vamos lá. A formação, as experiências, as qualificações. Se fosse o meu currículo, eu iria dizer, escrever no meu currículo, que eu tenho ensino fundamental completo, ensino médio completo, que eu tenho superior completo, as experiências, os lugares que eu já trabalhei e as minhas qualificações. Mas se eu fosse ver o currículo de Deus, lá estaria que primeiro, Ele é poliglota. Eu falo alguns idiomas, estudo alguns idiomas, falar mesmo é o português bem mal dizido ainda. Mas Deus, Ele conhece tudo. Se você for ver na Terra, existe mais de 10 mil idiomas e dialetos. A Bíblia já foi traduzida para 2.403. Mas Deus conhece todos os idiomas. Eu já estive diante de alguns idiomas que você não entende uma palavra. Por exemplo, em Guatemala eu aprendi um hino do idioma quechim. Uma música que eles cantam é assim, em espanhol é minha alma volará, a som de la trombeta, minha alma volará. Em queixinho, o rapaz cantou pra mim, não entendi nenhuma letra, nenhuma palavra, mas eu gravei, eu nem sei o que eu tô falando, mas é assim, Iuanima Quebec, e tchau me trompeta, Iuanima Quebec. Agora eu estava no Haiti eles falam crioulo, que é uma língua também que parece que a pessoa está se engasgando quando ela está falando, você não entende nada. Eu aprendi algumas palavras, eu aprendi alguns hinos dele, por exemplo, O L'Éternel, diz assim, O L'Éternel, moi conteçu, o Mencelo Palê, Person Paca Opposé. Eu já estive na Jamaica, um pouco do inglês eu sei, por exemplo, um hino em inglês. What's Almighty God we serve? What's Almighty God we serve? Eu sei um pouco de espanhol, sei um pouco de francês, mas Deus,
Ele conhece os 10.000 idiomas. Você imagina milhões, bilhões de pessoas orando no mundo no mesmo instante, cada um no seu próprio idioma, cada um no seu próprio dialeto, e Deus entendendo tudo e preparando a resposta, a vitória para cada filho que está pedindo. Imagina o tamanho desse Deus. Deus conhece todas as línguas, todos os idiomas. Deus conhece tudo, porque Deus é onisciente. Isso significa que Ele tem toda a ciência. Deus, Ele é onipresente, significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus, Ele é onipotente, significa que Ele tem todo o poder. Vamos lá. Glória a Deus. Você sabia que se Deus fosse fazer um currículo, ia estar lá que Deus, Ele é cientista. Prova na Bíblia isso. Vamos lá. A Bíblia diz que Deus quem criou os céus e a terra. Eu, para preparar essa mensagem, eu fui ver algumas coisas que dariam errado por frações de segundos ou por poucos metros. Por exemplo, se a luz estivesse um pouco mais próxima da Terra, diariamente iria acontecer uma maré tão alta que cobriria todo o planeta. Mas Deus, Ele deixou a lua no lugar certo. Se o sol estivesse um pouco mais distante, nós morreríamos de frio. E se estivesse muito mais perto, ou nem precisa ser muito, nós morreríamos queimados. Mas Deus pegou e ajustou no lugar certo, porque Deus entende de ciência. Aleluia. Deus entende de tudo. Se você for ver os maiores cientistas, eles se converteram a Jesus, a Deus, porque eles chegaram no momento dos estudos que eles disseram, não, é impossível, não existir uma força sobre-humana para fazer isso. Se você for estudar sobre Albert Einstein, todos descobriram que eles se converteram no final da sua vida. Grandes cientistas, grandes físicos foram descobrir, não tem como o homem fazer isso. Isso não tem uma explicação. Big Bang não pode ser. O Big Bang eu acho até uma coisa engraçada. Eu vi o pastor Lucinho Barreto falando sobre o Big Bang. Que a probabilidade de o mundo ter saído, todo o planeta, os continentes, os 7 mares, tudo, ter saído de um Big Bang, de uma explosão. Eles dizem que era uma matéria que explodiu e virou Big Bang. É a mesma probabilidade de estar viajando num caminhão de farinha e o outro caminhão com ovos. E aí os dois caminhões batem, vão capotar os dois, vão fazer um bolo, o fogo vai transformar num bolo, e aí vai sair capotando, vai abrir a porta e vai voar pela tua janela, o bolo vai cair em cima da tua mesa. É a mesma probabilidade de o mundo ter sido criado pelo Big Bang. Então não adianta tentar explicar Deus. Tem um que diz que do crente ao ateu ninguém explica Deus. Glória a Deus. Se Deus fosse fazer um currículo, lá estaria escrito que Ele é matemático. Por quê? Deus nos ensina a adição. Em Eclesiastes 4:9 está escrito que é melhor ser 2 do que 1. Deus estava falando sobre o casamento. Deus estava também aqui, podemos agregar sobre a amizade, que um cordão de 3 bordas, de 3 pontas, não se arrebenta facilmente. Deus, Ele nos ensina a adição. Por exemplo, em Mateus 18:19 está escrito que se 2 concordarem na terra, será também concordado no céu. Olha a adição aí. 2 concordando aqui, lá no céu também vão concordar. Vai agregar mais pessoas à nossa ideia. Deus nos ensina a adição. Em Mateus 18:20 diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, de 2 ou 3 já passa para 4. Porque o próprio Jesus vai vir aqui. Jesus nos ensina a adição quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha de fogo. Quando o rei olhou para ver se eles já haviam sido mortos, a Bíblia diz que ele viu um 4º homem. Olha a adição aí. Deus, Ele chega a ser um matemático. Deus é tudo. Olha aqui, a multiplicação. Diz em Mateus 15:21 que Deus, Ele nos entrega um talento, mas Deus espera que nós venhamos a multiplicar o talento. Olha Deus matemático, ensinando a multiplicação. Deus nos ensina que tudo aquilo que Ele nos dá, Ele espera algo. Deus não nos deu um dom para que nós ficamos parados, ou para que nós venhamos usar isso para se aparecer, não. Deus nos dá um dom para sabermos, para nós ganhar almas. No último dia, Deus não vai querer saber quanto dom nós tínhamos. Deus, Ele vai perguntar o que nós fizemos com esse dom. Deus, a Bíblia diz que Ele vai querer saber quantas almas nós ganhamos. Então os dons, as oportunidades que Deus nos dá, tudo isso Ele está dando, mas esperando que nós venhamos a multiplicar. Deus, Ele é matemático. Deus nos ensina a subtração. Por exemplo, em Apocalipse 22:19, se alguém tirar qualquer palavra desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da cidade santa. Lá em Zacarias 3:9 diz que Deus, Ele vai tirar, ou subtrair a iniquidade dessa terra. Em Apocalipse diz que Deus tirará do reino de Deus. Não entrará lá os tímidos, os incrédulos, os adúlteros, os idólatras. A subtração de Deus. Deus,
se engana quem pensa que Deus está desesperado querendo salvar. Deus já fez a parte dele. Agora Deus está olhando, querendo ver nós fazemos a nossa. Em Hebreus 12, 14 está escrito que Deus, Ele quer isso de nós, a santificação. Porque sem a santificação ninguém verá Deus. Então Deus não está desesperado, querendo levar qualquer um para o reino de Deus. Deus não é como um patrão que não tem o que fazer, não tem mais ninguém para trabalhar. Ele começa a contratar pessoas de qualquer maneira, sem experiência, não. Para entrar no reino de Deus é através da santidade. O sangue de Jesus nos comprou, mas a santidade faz nós recebermos esse sangue da nossa vida. Deus, Ele também nos ensina a divisão. Por exemplo, em Êxodo 14, 21, Jesus usou a divisão. Ele dividiu metade do Mar Vermelho para cá e metade do Mar Vermelho para cá. Deus estava entrando com uma provisão na vida daquele povo de Israel que estava perdido perante os olhos dele. Mas Deus tinha uma provisão para eles. Deus, Ele também tem história, porque em Êxodo 3,16 Ele falou para Moisés que Ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele estava falando do passado. Abraão significa o Deus da fé. Porque Abraão aceitou um chamado pela fé. Você já imaginou que loucura? Deus falar para você, vai para a terra que eu te mostrarei. Se fosse no tempo de hoje, a gente ia pegar o celular, mas onde está o GPS aqui? Para que lado que é isso? Não, Abraão não sabia de nada. Não sabia se era para frente, para trás, para o lado. Não sabia o que ia encontrar, nem quanto tempo ia levar. Abraão somente creu na promessa de Deus. Para a promessa de Deus cumprir na nossa vida, nós precisamos acreditar na promessa de Deus. Ele se revelou como Deus de Isaac, porque Isaac é o Deus impossível. Sara, a mãe de Isaac, ela era Abraão e Sara eram estéreis. Sara, era estéril. Então Deus se revelou como Deus de Isaac, que é o Deus do impossível. O Deus de Jacó é o Deus da transformação, porque Jacó foi enganado, mas Deus entrou com uma providência. Então pode as pessoas nos passar para trás, pode tudo conspirar contra nós. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Então não importa se alguém fala que nós não vamos conseguir, que toda a nossa família fracassou, que ninguém chegou. Se Deus determinou, se Deus falou que nós vamos vencer em nome de Jesus. Deus, Ele é geógrafo. Em Amós 4:3 diz, aquele que cria e forma os montes, faz e controla os ventos. Glória a Deus. Se você for estudar geografia, ciência da Terra, ou estudo da Terra, você vai descobrir sobre as erosões, sobre o efeito da fotossíntese, sobre tudo isso. Foi Deus que fez. Deus entende de tudo. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E se Deus entregasse esse currículo para você hoje, será que você iria aceitar Ele como um Salvador? Talvez nós aqui, a maioria das pessoas que estão aqui são cristãs, já tem um compromisso com Deus, pregam, nós fazemos tudo isso na igreja. Mas Deus hoje está perguntando, será que nós aceitaríamos Jesus também como nosso Senhor? Deus não quer ser somente o nosso Salvador, Deus quer ser o nosso Senhor. Ou seja, controlar a nossa vida, controlar todas as nossas atitudes. Deus, Ele quer ter acesso a todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas que entregam o ministério para Deus, mas quando Deus pensa em arrumar a vida financeira dela, ela fala, não Deus, aqui você não mexe. Quando Deus quer entrar na vida sentimental dela, ela fala, não Deus, espera aí, aqui você não entra. Deus, Ele quer ser o nosso Senhor. Deus hoje está mostrando, entregando o currículo dele, para que nós venhamos o aceitar como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Quem aceita esse Jesus na sua vida?